Fala galerinha, beleza? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Custom Functions. Então a gente vai entrar um pouquinho mais no low code aí do Flutterflow. Então para acessar Custom Functions você vai em Custom Code e aqui são as funções customizadas. Mas vamos falar um pouquinho das funções customizadas. O que são elas? Então no Flutterflow como é que ele trata funções? Funções, ele sempre vai retornar valor, então sempre tem um return. Ele serve para setar parâmetros, ou seja, se eu ir aqui em algum botão colocar um action, ele não vai aparecer aqui. Ele não aparece funções aqui. Ou seja, é só para setar parâmetro que ele aparece. Ok? Voltando. Ele não aceita imports, então se eu vim aqui e der um import exemplo barra exemplo, ele não aceita. Então não dá para utilizar nada ali do pub.dev, só realmente os pacotes que ele importa por padrão do Flutterflow. Ele não aceita código fora da função, ou seja, o que tiver aqui acima, se eu colocar, por exemplo, class e abrir e fechar class carro, ele não aceita. Ele aceita função interna. Então, se eu vim aqui e colocar uma função interna, por exemplo, int soma e os parâmetros A, B, eu consigo fazer e chamar depois, ok? Então vamos construir uma função. Vai aqui adicionar function. Uma coisa importante, assim que você coloca o nome aqui, vamos por exemplo soma, ele já vai atualizar aqui. Você tem que definir qual o tipo de retorno dele. Então nesse caso vamos retornar um integer. Vamos deixar não nulo. E vamos adicionar os parâmetros. Nesse de exemplo nós vamos somar dois números. Então, número A, que vai ser um inteiro também. E número B. Número B, que também vai ser um inteiro. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um soma número A mais número B. E eu retorno soma. Uma coisa bacana que tem aqui nas funções do Flutterflow é já testar a função. Então eu vou aqui, coloco 5, 10, dou um run. Ele já me dá o resultado de 15. Então você já consegue testar na hora as funções que você realizar. Não precisa dar um teste run no Flutterflow para testar elas. Isso é bem bacana. Eu separei alguns exemplos que nós vamos falar um pouquinho nesse vídeo. Deixa eu carregar aqui o Flutterflow. Primeiro exemplo, aqui eu peguei uma lista que está desordenada. Então é uma lista de nomes, onde eu tenho Maria, João, Joana, Benjamin, Amanda, Vilma, Marcos. E ordeno essa lista. Ele me retorna a lista toda ordenada. Como que isso é feito? Ordenar. Descartar aquele código que nós fizemos. Então eu estou recebendo uma lista de strings. Estou dando um lista.sort, que é para ele ordenar, e um return lista. Isso daria para fazer também por code expressions. Nesse caso a gente está utilizando em função. E estou retornando uma lista também de strings ordenada. Onde que eu estou pegando essa lista? Eu fiz um app state de nomes, onde eu deixei todos os nomes aqui: Maria, João, Joana, Benjamin, Amanda, Vilma, Marcos.
E a construção da minha tela? Primeiro eu faço uma list view que vai receber meu app state inteiro, sem alteração. E depois uma list view que vai receber de children, vai receber a função. Então eu chamo a minha função ordenar. O que eu passo de lista? Eu passo o meu app state de nomes. E com isso ele me retorna aí a lista toda ordenada. Beleza? O segundo é para a gente randomizar imagem. Cada vez que eu acessar a tela, vai ser uma imagem diferente. Então, como é que é feito isso? Vamos lá. Randomizar imagens. Eu recebo uma lista de imagens, que é image path. Image path nada mais é do que string, então está aqui list, string, imagens. Eu coloco um handle, que é da biblioteca math. A math ele já importa por padrão aqui, para fazer nossos cálculos. Eu dou um handle.nextInt no tamanho da lista de imagens. E ele vai me trazer um índice. Ele me retorna esse índice de imagem aqui. Como é que é construída a tela? Eu só peguei um widget de imagem. E aqui na hora de setar o path, eu chamei minha função randomizar imagens. E eu coloco meu app state de imagens. Meu app state de imagens, eu setei já algumas imagens para ele. Então eu setei 5 imagens aqui, que peguei no Google. Mas também poderia ser imagem do seu Firebase, imagem do seu Supabase. Tranquilo, serve também. Os outros dois eu deixei para a gente fazer junto, que é sortear número e trabalhar com datas. O primeiro que nós vamos fazer é o trabalhar com datas. Então vamos adicionar aqui uma função, que é retorna data 30. Sempre coloco o nome aqui, não altero direto aqui, porque ele não vai funcionar. E sempre seto os parâmetros. Também não escrevo o parâmetro aqui. Eu só posso mexer entre essas linhas verdes falando de função no Flutterflow. Ok? Então o que eu preciso retornar? Um datetime. Que não pode ser nulo. E de argumento eu vou receber o quê? Também vou receber um datetime. Vou receber uma data de datetime. Que também não é nulo. E como é que eu vou escrever esse código? Hélio, eu não sei programar, eu não sei a sintaxe do Dart, como é que vai fazer? Eu preciso estudar o Dart, o Flutter. Sempre é bom estudar, pessoal. Mas nesse caso, o Flutterflow oferece pra gente aí uma coisa que chama o copiloto dele, que ajuda muito a gente realizar rapidamente nossas funções. Até porque a gente está utilizando no code para adiantar nossas soluções, para colocar logo o produto aí em produção, para a gente conseguir angariar desse produto, ok? Então vamos aqui no copiloto. Então eu descrevo para ele. Faz uma função que recebe uma data e adiciona 30 dias e retorna essa data. Deixar ele processar. Aí ele já me traz aqui todo o código. Eu dou um copy, yes, e ele já me traz com comentário. O comentário eu posso excluir. Ele já me trouxe numa linha só. Return data, ponto adiciona, duration, quantos dias? 30. Então eu salvo, compilo e já posso testar aqui. Então testando na data de hoje. Ele já vai me retornar daqui 30 dias. Então daqui 30 dias vai ser 2024, mês 3, dia 23. Ok? Como é que a gente coloca isso na tela?
Vamos lá para o nosso function 4. Então aqui eu tenho um calendário, onde eu vou pegar a data. Quando eu selecionar a data, eu vou dar um update page state. E eu vou colocar no meu page state que eu criei aqui de data. Então eu criei um data, date time, ok. Quando eu selecionar, eu quero que ele atualize. Então, ao invés de chamar o start date, eu vou chamar minha função. Então eu vou chamar minha função de retorna data. Qual data eu vou passar aqui? Eu vou passar a data do widget que eu selecionei. Então, start, aqui, no footer changes. Confirma, ok. Então, essa data só vai aparecer quando tiver setada. Vamos ver se funciona. Dá um reload aqui. Vamos lá para o nosso código 4. Então vamos selecionar uma data. Dia 23, ele me retorna daqui 30 dias. 24 e por aí vai. Funcionou certinho. Sempre me retornando 30 dias a mais. Agora vamos fazer outra. Que é o quê? Que é eu colocar a quantidade de números que eu quero e ele me sortear números únicos. O próprio Flutterflow ele já tem uma função nativa que é randomizar número. O problema é que ele pode repetir número. E nesse caso a gente não quer repetir número. Então vamos lá. Fazer essa função. Então, sortear números. Eu vou retornar uma lista de inteiro, que não vai poder ser nulo. E eu recebo de parâmetro um número, que vai ser um inteiro, e não vai ser nulo. Aqui nós vamos fazer um pouco diferente. Ao invés de utilizar o Copilot aqui do Flutterflow, a gente vai utilizar o ChatGPT. Então o ChatGPT vai ser sempre seu amigo aqui no desenvolvimento, aqui no Flutterflow. Então vamos ver como a gente pedir. Indo para o ChatGPT aqui, a gente fala nessa estrutura faça uma função que receba uma quantidade de números e sorteie essa quantidade de números de 1 a 100 sem repetir o número sorteado. Aí o Flutterflow já consegue trazer certinho. O que ele trouxe pra gente? Ele cria um número sorteado aqui vazio e chama um handle. Enquanto número sorteado .length for menor que a quantidade, que é a quantidade que eu vou passar aqui de parâmetro, int número sorteado igual handle.nextInt 100 mais 1. Por que 100 mais 1? Porque ele começa do zero. Aí, if número sorteado contém o número sorteado, que é minha lista, já contém esse número? Não, não contém. Então eu vou adicionar e retorno. Eu copio até aqui, porque o cabeçalho a gente já tem lá e a última chave a gente já tem lá. E coloco aqui. Aqui ele mudou o nome para quantidade, então vamos colocar quantidade, só para ficar certinho. E vamos salvar. Nesse caso, o ChatGPT errou um pouco, que ele trouxe o handle do tipo handle. E não é assim que chama aqui no Flutter. Vamos pegar do nosso outro código, que é aqui, math.handle.
Então, ao invés da gente setar assim, é sempre math.random. Isso é bacana, por isso que é importante a gente ter essa lógica de programação. Então vamos testar. Se eu colocar a quantidade 4, ele tem que me retornar 4 números de 1 a 100. Me retornou. Nenhum se repete. 99, 39, 20 e 14. Então, se a gente, pra gente colocar na nossa página, então a gente vai colocar onde? Nesse botão. Vamos criar primeiro um page state de lista números, que é do tipo inteiro, é lista, e dá um confirma. Aqui nós vamos colocar um list view, já está o list view, então nós vamos colocar só o texto. E essa list view vai receber meu page state, lista. Lista números. Ok. Vamos dar um espaçamento nela. E aqui no meu botão aqui eu vou fazer a mágica. Então eu vou setar meu page state. Então update page state lista números set value. Vai ser o que? Aqui que eu vou chamar minha função. Sortear números. A quantidade eu vou passar 10. E ok. Não. A quantidade nós vamos pegar do widgetState, que é para o cara digitar quantos ele quer. Ok. Vamos testar para ver se está tudo funcionando. Vamos para o nosso terceiro código. Vamos colocar aqui o número 10 e apertar. Ah, eu não setei para ele pegar da lista. Olha o erro aqui. Aqui que eu tenho que pegar o lista item, que é o número. Dando um reload de novo. Então, vamos lá. Colocar o número aqui 10. E pronto, ele me traz a lista, sem nenhum número se repetir. Bom, esse foi o primeiro vídeo aí, pessoal, sobre Custom Functions. É um tema bastante longo aí, tem bastante variações. Nós vamos ter outros vídeos sobre Functions. Posta aí também nos comentários o que vocês querem ver de funções para eu trazer aqui. Se vocês entenderam o conceito. Depois nós vamos abordar sobre Actions e Widgets. Aí vai ficar bem claro qual que é a diferença de um para o outro aí pra gente. Beleza, galera? Se gostou do vídeo, dá um like aí, compartilha. E a gente volta logo menos.